Então, primeira coisa, moçada, ó, vamos definir aqui, ó, círculo trigonométrico. Turma, por que esse círculo é chamado trigonométrico? É porque nós conseguimos associar a este círculo as funções seno, cosseno, tangente, né? As razões trigonométricas, secante, cossecante, cotangente, tudo bem? Então vamos pensar o seguinte, ó, vou considerar um círculo e a gente vai estar construindo juntos aqui todas as componentes iniciais de trigonometria, tá? Esse eixo que está deitado, moçada, ó, eu até brinco com vocês em relação a esse eixo, ó, o eixo que está deitado, ele está com sono. Se ele está com sono, moçada, é o cosseno, tudo bem? Agora vamos aqui definir um segundo eixo que eu defini para vocês aqui, que é o eixo do seno. Se está em pé, ele está sem sono. Só lembrar isso aqui, galera, não tem erro, tá bom? Vamos aqui colocar essa informação no seno, tudo bem? Outra informação de suma importância que nós temos no conceito de círculo trigonométrico é que o raio desse círculo é unitário. Como assim, professor? Nós temos que o raio desse círculo trigonométrico é unitário. Ó, aqui, moçada, nós temos o centro da circunferência. Eu coloco aqui um ponto zero em relação a esses dois eixos, certo? Essa medida aqui, ó, até essa extremidade aqui, eu sei que vale 1. Pensa na reta real. Ó, daqui vale 1, de 0 até aqui tem que valer menos 1. Por que menos 1, professor? Porque está para baixo aqui do zero, ó. Para trás do zero vale menos 1. Tudo bem? Então, aqui a primeira definição em relação à questão do raio ser unitário. Certo? Moçada, outra ideia que nós temos também em relação ao círculo trigonométrico está em relação à questão dos graus. Nós sabemos que uma volta, utilizando aqui, moçada, ó, o sentido anti-horário, nós temos uma correspondência de 360 graus. Tudo bem? Observem que nós separamos a nossa circunferência em 4 quadrantes. Concorda comigo? Então, por exemplo, professor, se eu fizer 360 graus e dividir por 4, dá 90 graus, tá? Vou fazer isso direto. Então, eu tenho a seguinte certeza, que do ponto zero, pessoal, se eu pensar na questão de angulação, aqui eu tenho 0 graus. Daqui até esse ponto aqui, moçada, eu tenho quantos graus? Professor, eu tenho 90. Consequentemente, desse 90 até o outro ponto aqui, turma, que vai dar 1/4 da circunferência, eu tenho 180 graus. Por sua vez, nós temos também a definição da outra quarta parte, né? Ó, 180 mais 90, eu tenho uma angulação de 270 graus. Para finalizar, 270, professor, mais 90, eu tenho que o 360 vai casar com o zero aqui. Professor, se eu fizesse aqui 720, seriam 2 voltas completas. Tudo bem? E casaria aqui também. Beleza? Então, moçada, em relação aos ângulos, se você fizer essa relação aqui, tranquilidade, não tem erro. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho aqui dos radianos. Geralmente a galera costuma a não curtir quando fala disso. Quando eu falo de radiano, é porque eu estou fazendo a seguinte associação. Ó, eu sei que a circunferência, uma volta completa, é 360 graus. Eu consigo estar fazendo uma referência desse valor com 2 vezes o π. Professor, quanto que é o valor do π aqui
em relação a graus em uma circunferência. Professor, o π vale 180. Certo? Agora vamos pensar o seguinte, moçada. Se eu quisesse aqui encontrar qual era a representação em radiano do 180, professor, ele vale π, por definição. Mas se eu quisesse fazer uma regra de 3, eu conseguiria encontrar o valor também, sem problema nenhum. Agora, se eu, por exemplo, perguntasse para vocês aqui, ó, qual era o seno de 5π sobre 4? Aí a galera já começa a pirar, né? Professor, até o π eu conseguia. Mas aí você tem que pensar o seguinte, ó, vamos pensar na mesma relação feita aqui com os graus, fazendo a relação com o radiano. Ó, uma volta completa em radianos corresponde a 2π, certo? Beleza, professor, corresponde a 2π. Você tem um ângulo aqui de 5π sobre 4, tá? Pensa comigo o seguinte, ó, 2π corresponde a 360 graus, beleza? 5π sobre 4 vai corresponder a quantos graus na minha circunferência? X. Tudo bem? Vamos fazer essa regrinha aqui e descobrir qual é o valor de X. Então, observem aqui, ó. Teorema fundamental da proporcionalidade. Nós temos aqui 2π vezes x igual a 360 graus vezes 5π sobre 4. Certo? Ó, 2π vezes x igual, moçada, 360 graus eu posso dividir por 4. Vai dar 90 graus. Então, vai ficar 90 graus vezes 5π. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Esse 2 vai passar dividindo, certo? Então, olha só, eu vou ter aqui, ó, π vezes x igual a 90 graus vezes 5π. Só que dividido por 2. Tudo bem? Moçada, agora observem o seguinte. Nós temos em ambos os lados aqui que o π está multiplicando. Então, eu posso simplificar, ó. Beleza? Então, nós temos x aqui, ó, 90 dividido por 2 dá 45. Então, o ângulo desejado aqui, moçada, é 45 vezes 5. Que de cabeça 45 vezes 5 dá 225 graus. Tudo bem? Moçada, dado que vocês entenderam essa ideia de radiano e graus, agora a gente vai trabalhar com as questões de arcos côngruos. Tudo bem? Vou apagar aqui, ó. Vamos começar a brincadeira de novo. Arcos côngruos. Fazer uma circunferência aqui. Agora a gente vai estar associando as ideias de trigonometria, né, os eixos, aplicando seno, cosseno. Agora vamos pensar o seguinte, pessoal. Arcos côngruos são arcos dentro do círculo trigonométrico que possuem mesmos valores de ângulos a menos de um sinal. Como assim, professor? Pensa comigo o seguinte, pessoal. O cosseno de x aqui, só cosseno, né? E seno. Vamos supor que eu andei uma medida aqui, moçada, de x graus. Concorda comigo? X graus.
Um representante no segundo quadrante, ele deve ter também essa representação, certo? Se aqui vale x graus, quanto vale a representação desse ângulo? Professor, aqui vale 180 graus. Então, quanto que vale aqui? 180 graus menos o valor de x. Consequentemente, turma, nós temos aqui uma representação desse arco também no terceiro quadrante. O que é aqui, professor? Eu vou pegar os 180 graus e vou somar com quem? Com a medida de x. Tudo bem? Observem também que no quarto quadrante é possível encontrar uma representação em relação ao ângulo do primeiro, tá? Olha só o que eu posso fazer. Aqui você concorda comigo que é 270 graus? Professor, eu poderia colocar 270 graus mais x? Poderia. Só que é o seguinte, turma, fica mais fácil você pensar em 360 menos a medida do x. Fica à vontade, tá? Ó, 360 graus menos a medida do x. Todos esses arcos aqui, ó, aqui eu tenho um arco x, aqui eu tenho um arco, certo, de mesma medida, só que é uma representação de 180 menos x. Olha só, aqui nós temos o outro arco, e aqui, turma, nós temos outro, né, 360 menos x. Agora vamos pensar o seguinte, vamos começar a falar das funções, né? Função seno, cosseno e tangente. Então vamos lá, moçada, olha só. Vamos falar em relação aos sinais das funções em ambos os quadrantes, professor. Isso é uma coisa que buga muito a ideia da moçada. Vocês podem ver que nós estudamos números complexos, né? E lá era muito importante. E, galera, você entendeu essa questão de arcos aqui? Não tem erro. Você tem que saber os sinais que correspondem a cada função, tá? O que eu mostrei para vocês? Ó, na função seno, até brinquei com vocês que o seno é o palhacinho feliz, ó. Que fofo. Certo? Ó, o que nós podemos pensar? No primeiro e segundo quadrantes, nós temos que o seno é positivo. No terceiro e quarto, o seno é negativo. Beleza? Para o cosseno, nós temos aqui que o palhacinho está deitado, ó. Professor, o palhacinho está deitado, só que ele está feliz, mas está deitado. Ó, o que aconteceu? Eu tenho, neste caso, que no primeiro e no quarto quadrante a função é positiva, segundo e terceiro é negativo. Certo? Agora na tangente, pessoal, eu lembro até que eu comentei isso com o Paulo numa aula, eu fiz a seguinte relação, ó. Se você pensar que esse ponto aqui é o zero, com certeza ele é, né? Para cima do zero eu tenho números positivos e para baixo dele negativo. Se eu pensar em fazer um espelhamento em relação a esses valores aqui, moçada, eu concluo para vocês que o sinal desse quadrante isso é positivo. Se eu pensar na mesma ideia de espelhamento, eu tenho que o segundo e o quarto são negativos. Tá?
conseguimos aqui diferenciar essas duas funções. Tranquilo? Em relação ao sinal. Professor, a minha dificuldade estava em relação aos sinais. Beleza. Mas uma coisa que geralmente o pessoal começa a bugar muito, que eu pergunto, quanto que é o seno de zero? Quanto que é o cosseno de zero? Aí todo mundo fica quieto. Fala 45, raiz de 2 sobre 2. Aí buga nos mais fáceis, né? Vamos fazer aqui, moçada. Vamos desbugar sua mente em relação a esse tipo de situação. Ó, pergunto para vocês, qual é o seno de 0 graus? Gente, o zero está aqui, concorda? Esse eixo que está deitado é quem? É o cosseno. E o eixo que está em pé é o seno. Turma, vocês devem fazer a seguinte pergunta. Ó, você concorda que esse aqui é o teu valor de ângulo? Você tem uma angulação zero. Se eu quero a função seno, eu vou meter uma flechinha aqui no eixo desejado. Ó, de 0 graus, o seno de zero vai dar quanto, professor? Vai dar zero, vai dar em cima do eixo. Tá? Então você vem aqui, ó, com muita fé e coloca zero. Tá? Agora é o seguinte, turma. Vou apagar esse negocinho aqui. Qual que é a outra dúvida da galera? Turma, cosseno de 90. Professor, agora zangou. Ó, cosseno de 90 graus. Gente, daqui até aqui você sabe que são 90 graus, beleza? Faz o mesmo procedimento. Você não quer saber o cosseno? Pega a flechinha, você vai até o eixo do cosseno. Moçada, o cosseno de 90 vale zero. Não vacila aqui, ó. Tudo bem? Agora vamos pensar o seguinte, moçada. Cosseno de 90 deu zero. Professor, quero encontrar aqui o cosseno de 180 graus. Galera, primeira coisa, cosseno é o eixo que está deitado, beleza? Beleza, professor. Ele está em cima de um ponto importantíssimo no círculo trigonométrico, que é o raio unitário, concorda? Todas as funções aqui possuem raio unitário. Menos 1, 1, 1 e 1, tá? Menos 1, menos 1. Aí você vai fazer a seguinte pergunta, professor, em relação ao 180, 180 graus está bem em cima do menos 1 e no eixo que eu quero. Então eu sei que o cosseno de 180 graus vale menos 1. Ah não, professor, não é possível. Vem comigo aqui, ó, 180 mais 90 que eu tenho 270. Gente, quanto que vale o cosseno de 270 graus? Professor, vou fazer aquela manha, hein? Eu estou aqui em cima de 270. Eu quero cosseno, eu vou em cima do eixo que eu quero. Ó, cosseno de 70 vai dar zero. Beleza? Só colocar o zerinho aqui, ó. Cosseno de 270, zero. Professor, e se for o seno de 270 graus? Olha aqui onde você está. Eu estou em cima do eixo do seno. No ângulo desejado, moçada, olha só, ele está bem em cima do menos 1. Então, eu concluo para vocês que o seno de 270 é menos 1. Beleza? Professor, quanto que vale o cosseno de 0 graus? Gente, o 0 graus está bem aqui. Não vacila, ó. O raio é unitário. Eu sei que a medida que está em cima aqui do zero, respectiva ao raio, é 1. Então, olha só, o cosseno de 0 vale 1. Professor, você está falando que o cosseno de 0 vale 1. E o cosseno de 360? Dá uma volta completa. Deu quanto? Dá 1 também. Professor, cosseno de 720, mais uma volta completa. Dá quanto? Dá 1. Beleza? Agora, moçada, vamos pensar no seguinte. Quanto que vale o seno de 90 graus? Ó, seno de 90 graus. Professor, eu quero espelhar esse valor de 90 no eixo do seno.
só que ele já está no eixo do seno e em cima do valor do raio unitário. Então, eu tenho que o seno de 90 vale 1. Tudo bem? Tercenário, essa é uma parte que eu desconfiava que vocês tinham bastante dúvida em relação à classificação, tá? Por isso que nós fizemos essa revisão de hoje. Beleza? Vamos trabalhar mais um pouquinho aqui, ó. Acho que a maior dúvida de vocês está em relação ao círculo trigonométrico, né? Aí eu pensei, falei, vou fazer uma revisão só no círculo trigonométrico, porque no triângulo a gente vai ver na próxima aula, né? Próxima aula em relação a triângulos, eu vou trazer a maioria das ideias de área, vou trazer semelhança. Então, já vai ser possível trabalhar isso lá, tá? Então agora, olha só, vamos trabalhar aqui em cima desses arcos aqui. Vamos pegar alguns exemplos aleatórios aqui, moçada. Vamos supor que você tem um ângulo de 45 graus aqui, certo? Qual é o correspondente no segundo quadrante? Professor, é 180 graus menos 45. Quanto que dá isso, moçada? Isso mesmo, 135 graus. Aí eu poderia perguntar para vocês assim, vamos supor que é um exercício daqui de números complexos. Você tinha um seno de 135 graus lá. Professor, pela teoria dos ângulos notáveis, nós só temos os valores tabelados dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Certo? Com esse procedimento, eu preciso fazer uma redução desse arco para o primeiro quadrante. Por isso que a gente sempre faz aqui associações em relação aos outros quadrantes, né? Desse quadrante para o primeiro. Aí você vai pensar o seguinte: primeiro, qual é o sinal do seno no segundo quadrante? Professor, é positivo. No primeiro também é positivo. Então, o seno de 135 é o mesmo valor do seno de 45 graus. Se você olhar na tabela, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Beleza? Vamos fazer mais uns exemplos aqui, ó. Vamos supor que você tem aqui um ângulo, moçada. Chegou no exercício, você já começa a ficar doido. Você tem um ângulo de 320 graus aqui. Ele quer saber, por exemplo, qual é o seno de 320 graus. Professor, tranquilo. Eu preciso verificar qual é a distância do 320 até o 360. Beleza? Por quê? Porque eu sei, professor, que essa distância aqui, ela é respeitada em todos os quadrantes. Ó, 360 menos 320, moçada, dá um ângulo de 40 graus. Ó. Então, eu sei que isso aqui eu tenho 40 graus. Aqui, turma, eu tenho quantos graus? 40. Beleza? E aqui? 180 menos 40, 140 graus. E aqui, ó, 180 mais 40 graus, eu vou ter uma angulação de 220 graus. Professor, se eu fosse fazer uma redução primeiro quadrante, eu tenho esse ângulo de 40 graus tabelado? Não, pessoal, vocês não possuem esse ângulo. Então, neste caso, o próprio exercício teria que te fornecer o valor aproximado de 140, tá bom? Turma, todos os ângulos que vocês forem fazer aí em relação a cosseno, seno, né? Vocês vão ter que fazer uma redução desse ângulo para o primeiro quadrante, tá? Vamos finalizar aqui a aula fazendo um exemplo de cosseno. Observe o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenho um ângulo de 60 graus aqui. Ó, eu quero saber qual é o cosseno de 240 graus. Primeira coisa, professor, eu sei que de 180 a 240 eu tenho uma angulação de 60.
essa angulação ela é respeitada pela questão dos arcos côncavos, beleza? Ó, então eu sei que de 0 até aqui é 60, certo? Então, na relação do valor do ângulo, eu posso associar o cosseno de 240 ao cosseno de 60. Só que eu preciso prestar atenção no sinal. Por quê? Eu não quero encontrar qual é o cosseno de 240, então eu preciso levar em consideração o sinal desse ângulo nesse quadrante. Ó, o cosseno no terceiro quadrante é negativo e o do seno é positivo. Os ângulos, moçada, são iguais. Perdão, cosseno. Os valores angulares são iguais. Só que eu preciso aqui colocar o sinal de negativo, porque o cosseno de 240 ele é negativo. Ele é o mesmo valor do cosseno de 60. Quando eu falo a menos de um sinal, é porque vocês devem estar julgando em relação ao sinal do quadrante.